Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aqui aos nossos vídeos, né, da Copa do Mundo, destrinchando todas as seleções. Vamos falar agora do grupo C, o grupo que contém aí a Argentina como principal favorita, né? Temos ali Polônia, México e Arábia Saudita completando esse grupo. Muito provavelmente as três seleções aí brigando pela segunda vaga, em condições bem próximas, inclusive. Não vejo a Arábia Saudita tão abaixo assim de México e Polônia. A gente vai explicar um pouquinho aqui por quê, né, que isso acontece, porque que a Arábia chega no nível bem próximo de Polônia e México para a Copa, apesar de não ter os mesmos nomes, apesar de não ter a mesma mídia aí no futebol mundial como um todo. E aí a gente já entra, né, num ponto bem interessante aqui, que é termos no mesmo grupo dois dos principais jogadores da Copa do Mundo. Messi pela Argentina, Lewandowski pela Polônia. Então, tanto o México quanto a Arábia Saudita terão aí tarefas árduas, né, defensivamente falando, enfrentando dois dos principais jogadores dessa Copa do Mundo. E aí, já entrando aqui nos campinhos, os nossos times, né? Vamos falar da seleção argentina. Uma seleção que chega com uma mentalidade, com uma expectativa muito forte para essa Copa do Mundo. Arrisco de ser que é a seleção argentina com mais expectativa desde aquela reunião de talentos em 2002, onde a seleção chegou muito bem na Copa da Coreia do Japão, não correspondeu, sequer passou de fase, mas tinha expectativa muito alta sobre aquela seleção. Essa também chega com expectativa lá no alto. Muito por conta do desempenho que a própria seleção, né, vem mostrado aí nos últimos tempos e pelo título conquistado na última Copa América, que acabou tirando uma carga, né, muito grande dos ombros da seleção argentina, que sempre vinha com aquela máxima, né? É uma seleção muito boa, mas que não ganha nada há muito tempo, que não ganha um título de expressão há muito tempo e ganhou na última Copa América, né? Então essa carga já não existe mais. A seleção vai com um clima muito mais leve, porque essa geração foi a geração responsável por tirar a Argentina da fila. É um trabalho muito bom realizado pelo Scaloni, uma seleção que tem uma base muito forte, que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui as variações, né, desse time, que tem uma base também muito bem montada, com poucas dúvidas em relação ao time titular. No gol temos o Martínez como principal goleiro dessa geração, um goleiro que se consolidou aí e que preencheu uma lacuna, né, de algum tempo atrás aí, onde a Argentina não tinha um goleiro confiável. O Martínez hoje é esse goleiro. Dupla de zaga, temos Romero e Otamendi, e aqui vale a pena um parênteses, né, com relação a essa dupla de zaga. É uma dupla de zaga muito intensa, que persegue muitas vezes por grandes espaços de campo, né, os seus adversários ali, e que muitas vezes passam do ponto também. Então é bem provável, bem possível que a gente perceba aí vários cartões sendo aplicados pelo Romero e pelo Otamendi, muito por conta dessas características de perseguições mais longas, de embates e até algumas vezes passando um pouquinho do ponto aí com relação às faltas. Lateral direito, provavelmente o Molina entrega, né, esse balanceamento muito forte aí pelo lado direito. E no lado esquerdo, acredito eu que deve ser o Acuna, mas uma posição um pouquinho mais aberta, né, com o Tagliafico podendo ser essa segunda opção. Por que eu acredito que deve ser o Acuna? O Acuna é um lateral muito mais físico, que tem muito mais forte essa ideia, né, de ida e volta o tempo inteiro, de chegada ao ataque e de recomposição defensiva. E a Argentina precisa muito disso na sua composição ofensiva, quando tem a bola para jogar. É uma seleção que gosta de ficar com a bola, que gosta de aproximar, de sair tocando desde trás. Então o Acuna apresenta, né, essa opção muito forte pelo lado esquerdo, principalmente quando o meia pelo lado esquerdo fecha no meio de campo fazendo aproximação, liberando aí o corredor esquerdo para o Acuna. Na dupla de volantes, uma dupla muito interessante, Paredes e Depou, uma dupla muito técnica, muito intensa, principalmente falando aqui do Depou. O Depou, na minha opinião, é o motorzinho desse time, é realmente a máquina que faz a engrenagem girar ali no meio de campo. Um jogador muito intenso, de muita marcação, mas também de muito toque de bola, de muito passe, de chegar à frente. Enfim, para mim, um dos jogadores mais interessantes da seleção argentina. E o Paredes, né, com esse toque de bola ali no meio de campo. Quando a gente olha para frente, meia e ataque, a gente tem aqui Di Maria pelo lado direito. Di Maria tem um papel fundamental nessa seleção, tanto caindo por dentro quanto aproximando do Lautaro como um segundo atacante ali, como um ponta, quando o Messi recuar um pouquinho para fazer essa armação. E o Messi, né, obviamente, como principal craque dessa seleção argentina, jogando muito solto, com liberdade para criar, com liberdade para finalizar, com liberdade para decidir os jogos. Então tem um papel fundamental nessa seleção, obviamente, né, pelo peso do jogador, mas muito mais solto, com uma seleção muito melhor armada para ele do que o próprio Messi encontrou em outras Copas do Mundo.
Então vale lembrar que o Messi estreia em Copas do Mundo lá em 2006, com uma seleção muito boa também, mas o Messi como uma promessa ainda, né? E depois ele pega 3 gerações um pouquinho conturbadas, por diferentes motivos, obviamente, mas chega a essa Copa do Mundo, a meu ver, com a melhor seleção em torno do Messi. E, consequentemente, podendo aí ser, né, uma seleção a chegar longe, como chegou em 2014 no Brasil, com o vice-campeonato, e mesmo naquela Copa de 2014 não era nem de longe, né, um futebol vistoso como é essa seleção que chega ao Catar. E aí um ponto muito importante aqui é o meio pela esquerda, né? Coloquei aqui o Lo Celso, mas como sabemos, o Lo Celso não estará no Catar, o Lo Celso não vai à Copa, o Lo Celso se lesionou. É uma baixa importantíssima para a seleção argentina, porque era, sim, um dos principais jogadores do esquema do Scaloni. Um meia muito técnico do Villarreal, que cai pelo meio, que aproxima, que consegue dar uma enfiada de bola. E essa é uma posição que a gente não sabe muito bem ainda qual que é a ideia do Scaloni para substituí-lo. Pode ser o Enzo Fernandes, pode ser talvez o Papo Gomes, enfim, isso ainda está em aberto. Acredito eu que a gente vai ter essa certeza nas vésperas da estreia da Argentina na Copa do Mundo, e é realmente uma perda considerável para a Argentina. A gente precisa entender como que a seleção vai jogar sem o Lo Celso, com outro meio aqui pelo lado esquerdo. É uma seleção que no ataque se aproxima bastante, então é um time que joga muito pelo centro, os meias se aproximam, triangulações rápidas, muito toque de bola e muita qualidade técnica para conseguir abastecer o Lautaro, que é um centroavante sim, mas um centroavante muito móvel, né? Um centroavante que tem a opção do pivô, que dá a opção da tabela, que sabe fazer gol, que cresceu muito na Inter nas últimas temporadas. Então é um ataque aqui muito poderoso, com essa aproximação no meio campo. E aí quando a gente compara, né, por exemplo, com o Brasil é um time, uma seleção que tem pontas de muita qualidade, jogadores de extremo de muita qualidade. Na Argentina não. Na Argentina a qualidade está no meio de campo. Então a Argentina vai buscar o tempo inteiro ter superioridade numérica com seus meio-campistas para conseguir trocar passes, para conseguir envolver o meio adversário aqui e conseguir chegar ao ataque, principalmente quando a gente pega, né, seleções aí que atuam no esquema de 4-3-3, por exemplo, a Argentina vai tentar explorar esse número maior de meio-campistas, abrindo também o espaço no corredor esquerdo, principalmente, para o Acunha se lançar à frente, caso seja essa opção do Scaloni, que eu acredito que vai ser. Então é uma seleção muito forte, que chega com um plano de jogo montado, que está invicta há 35 jogos, uma das maiores séries históricas aí do futebol de seleções, e com certeza é a principal favorita do Grupo C e uma das favoritas a chegar muito longe também nesta Copa do Mundo. Passando aqui para a segunda seleção, chegamos à seleção da Polônia, uma seleção que tem muitas dificuldades, tá, nessa Copa do Mundo. É uma seleção que chega com alguns problemas importantes, problemas principalmente físicos, que podem até afetar a forma desse time jogar. E aí vale a pena fazer uma retrospectiva histórica aqui, né? O ciclo da Polônia vinha sendo comandado pelo Paulo Sousa. Paulo Sousa saiu no final de 2021 para dirigir o Flamengo aqui no Brasil e teve uma mudança técnica, né? Uma mudança do comando técnico, melhor dizendo, lá na seleção polonesa. Então esse ciclo ele é também muito curto, né? É um ciclo aí de menos de um ano com relação a essa seleção, que não mudou muito, obviamente, com relação à seleção do Paulo Sousa, e provavelmente vai ser uma seleção aí a jogar com a linha de 3 zagueiros. Já foi testada, obviamente, uma linha com 2 zagueiros, dois laterais, mas eu acredito que será uma linha com 3 zagueiros. E aqui vale a pena uma ressalva muito importante, né? É uma trinca de zagueiros sim, mas é uma trinca de zagueiros muito lenta pelo chão. É uma trinca de zagueiros que tem muita dificuldade de correr para trás, de se movimentar. Então, nos embates aí individuais, pode ter muitos problemas para se defender a seleção polonesa. E por isso é uma seleção que, na minha visão, não vai propor muito jogo, não vai ser tão agressiva assim. Realmente vai tentar baixar o seu bloco, vai tentar compactar realmente esses jogadores para proteger essa linha de zaga e não deixar ali a trinca de zagueiros um pouquinho mais exposta. Com a bola, a seleção polonesa tende a sair pelo lado esquerdo. Tá? Tende a sair pelo lado esquerdo, principalmente porque o Kiwior é o zagueiro mais técnico dessa linha de zaga, e o Zalewski também é uma ótima opção pela ala esquerda. É um cara que tem muito passe, que consegue realmente armar esse jogo por dentro, então não vai ser um ala que vai chegar muito forte na linha de fundo, mas tem um bom passe ali para tentar sair com essa bola de trás. Do outro lado, não. Do outro lado a gente tem o Cash, que deve ser o ala direito titular, que é um ala muito mais velocista mesmo, para chegar ao fundo, para cruzar, para abastecer o Lewandowski, que é a principal referência técnica dessa seleção, e que é um cara que tem uma função um pouquinho diferente da função que ele tem no Bayern, por exemplo. No Bayern, Lewandowski é um cara que está muito dentro da área para fazer gols. Aqui não. Aqui muitas vezes o Lewandowski vai vir armar essa seleção.
vai ser o cara que vai receber no pivô um pouquinho mais à frente, no meio de campo ali, para tentar sair de trás, vai buscar tabelas, vai tentar realmente armar e levar esse time no ataque, porque como eu falei, é um time que tem muita dificuldade para sair de trás, muita dificuldade técnica, principalmente pela questão física. Inclusive, a dupla de volantes aqui, né? A gente tem o Bielik e o Krychowiak, experiente volante Krychowiak aqui, e os dois com problemas físicos. O Krychowiak experiente, sem tanto vigor físico assim, e o Bielik voltando de lesão. Nem sabemos ainda se ele vai ter condições de jogo logo na estreia. Está voltando de lesão. Em condições normais, é o volante titular absoluto desse meio de campo, que consegue dar um pouquinho mais de intensidade, mas vai depender aí de como chega a Copa do Mundo. E aí, provavelmente, dois meias mais à frente, o Zielinski de um lado e o Szymański do outro lado, com o Lewandowski como centroavante. O Zielinski é o cara que vai trazer essa bola para o meio, que tem realmente um bom passe, uma boa condição ali, e o Szymański vai tentar explorar as costas da zaga adversária, principalmente quando o Lewandowski puxar um dos zagueiros com ele. O Szymański vai tentar realmente buscar esse corredor e esse facão. Então essa é a seleção polonesa, como eu falei, uma seleção que até por essas questões físicas da trinca de zaga e da dupla de volantes, não deve ser uma seleção tão ofensiva assim, não deve marcar muito à frente, por quê? Aquela relação, né, de risco e consequência. Se você corre o risco de marcar um pouco mais à frente, você tem essa consequência, né, esse risco de ter uma zaga um pouco mais exposta, zagueiros e volantes tendo que cobrir uma parte maior do campo, o que pode gerar desafios para essa seleção polonesa. E aí, um ponto interessante aqui, antes da gente fechar a seleção da Polônia, é uma segunda opção, fazendo com que esse time seja um pouco mais agressivo, o que eu acho que não vai acontecer de cara, mas pode aparecer em alguns momentos dos jogos, até porque isso já foi testado, que seria realmente, você tira um dos volantes, então você pode tirar aí, por exemplo, o Bielik ou o próprio Krychowiak, e você coloca mais um centroavante, para fazer uma dupla de centroavantes junto com o Lewandowski um pouquinho mais atrás, armando também esse jogo, e um outro centroavante ali, como por exemplo o Milik, pode ser uma opção para fazer esse segundo homem de frente, para explorar realmente essas bolas aéreas, para explorar a chegada do Kessie ao fundo para esses cruzamentos. Então é uma seleção que vai explorar muito a bola aérea, tanto na questão ofensiva quanto defensiva do jogo. Então quando a gente vê a Polônia defendendo, vai ser uma seleção que vai defender de forma compacta, com aproximação por dentro, deixando as alas abertas para o adversário, para realmente optar por essa bola aérea defensiva também, que é a bola mais segura para essa zaga polonesa, que, como eu falei, tem muita dificuldade técnica, muita dificuldade física, então vale a pena a gente ver aqui como que essa seleção vai jogar. E claro, né, tem no gol aí o Szczesny, que é o principal goleiro polonês, um goleiro já de muitos anos aí na Europa, que passa essa segurança também para a defesa polonesa. Chegamos agora, pessoal, à seleção aqui, né, do México. Como joga a seleção do México, como vem a seleção do México aqui para essa Copa do Mundo. A seleção do México teve um ciclo muito ruim. Tá? Então o Tato Martino aí não é um técnico que tem unanimidade, balançou no cargo muitas vezes, muito por conta das escolhas, da forma como o time joga, e tem também algumas dúvidas em relação à parte física, em relação à lesão, em como chega para essa Copa do Mundo. No gol temos o Ochoa, o goleiro histórico da seleção, tem até aquela brincadeira, né, que o Ochoa vira aí o melhor do mundo na época da Copa do Mundo. Lateral direita, o Sanches, lateral esquerda, o Arteaga. E aqui um ponto importante, não são laterais ofensivos. São laterais que têm, sim, certa dificuldade de chegar à frente, de conseguir fazer ultrapassagem e que raramente chegam ou chegam com muito esforço à linha de fundo. Isso vai fazer muito mais sentido ali na frente, quando a gente falar da forma ofensiva, né, desse time jogar. Primeiro volante, o Álvares, que aí sim, na minha visão, é um dos principais jogadores dessa seleção. O primeiro volante que muitas vezes baixa para fazer a saída de bola. Então é normal a gente ver o México saindo de trás, com os dois zagueiros abrindo, os dois alas subindo um pouquinho e o Álvares fazendo, né, esse homem aqui para saída de bola, e é um cara que vai ditar muito do ritmo dessa seleção mexicana. Como segunda opção de meio de campo, temos aqui o Herrera ou Guardado, dois volantes experientes, mas que não tem mais o mesmo vigor físico. Então vale a pena aí observar como que ambos chegam à Copa. E aí o meia mais ofensivo, o Rodrigues. Já é um meia diferente, já é um meia de passe, já é um meia que consegue chegar à frente para atacar. E aí sim, chegamos ao trio ofensivo, né, que vai ditar muito como essa seleção ataca, principalmente os dois pontas. Como eu falei, os laterais, tanto o Sanches como o Arteaga, não são laterais que sobem muito ao ataque. E aí quando a gente tem a saída de bola, onde os dois zagueiros abrem, o Álvares desce para fazer esse primeiro passe, a seleção mexicana fica um pouco espaçada demais ali no meio de campo.
Fica ali um buraco, né, um oásis entre a defesa e o ataque. Então, por isso, os dois pontos são muito importantes para ter esse escape, para ter essa bola de velocidade mesmo nas costas da defesa adversária. Tanto o Lozano pelo lado esquerdo, que na minha opinião é um dos principais jogadores dessa seleção, quanto o Tecatito pelo lado direito. E aqui vale a pena ver também como o Tecatito chega para essa Copa. Passou por lesão, vem se recuperando, mas não se sabe como o Tecatito chega para essa Copa. Aqui como opção pode ser o Veiga, por exemplo, para fazer essa outra opção, né, pelo lado esquerdo, se for o caso, pelo lado direito do ataque, se for o caso. Chegando aqui no comando do ataque, o 9 da seleção mexicana, que também existe uma dúvida muito cruel aqui em relação a essa posição. E aí, por que cruel? Raul Jiménez foi com certeza o principal atacante do ciclo, mas sofreu uma lesão grave, não conseguiu se recuperar ainda, não conseguiu recuperar o melhor futebol, né, por assim dizer, desde que voltou de lesão. Então Raul Jiménez teve ótimos anos lá na Premier League, no Wolverhampton, mas não conseguiu ainda se recuperar plenamente, não conseguiu retomar o seu grande nível técnico de futebol. Então abre margem, né, para outras possibilidades aqui. Funes Mori, Jimenez, centroavantes são características diferentes, mas todos eles aqui como 9 de origem, 9 de ofício, para conseguir ser essa referência de gols, essa esperança de gols, melhor dizendo, porque o México realmente tem problemas aqui em colocar a bola para a rede. Então essa é a seleção mexicana que chega com problemas para a Copa, que chega com muita insegurança. Arrisco a dizer aqui que é a seleção mexicana que teve mais problemas, né, nos últimos ciclos de Copa. Essa seleção mexicana é a que chega com maior insegurança para a Copa do Mundo no Catar. Por fim, última seleção do grupo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, pessoal, vale a pena aqui um contexto, né, histórico da seleção. Na última Copa do Mundo, em 2018, a seleção da Arábia Saudita chega para a Copa com uma dicotomia muito forte com relação ao seu histórico e ao seu estilo de jogo. Foi uma seleção que tentou propor o jogo, que tentou sair tocando desde a zaga, mas obviamente sem a qualidade técnica para isso. Então sofreu muito, até para um processo rápido demais, né, dessa transição de uma seleção que não costumava ter a bola para uma seleção que troca passes desde os seus zagueiros. Esse ano não. Esse ano já é uma seleção que entende muito bem as suas limitações, que sabe muito bem como ela deve jogar e que entende o processo, né, de construção e amadurecimento dessa seleção. Então sim, é uma seleção bem organizada e que pode beliscar uma possível segunda vaga aqui nesse grupo, principalmente levando em conta, né, Polônia e México com os seus problemas, como a gente já comentou aqui anteriormente nesse vídeo. E aí, como joga, né, essa seleção da Arábia Saudita? A seleção da Arábia, pessoal, tem um ponto aqui bem importante, que é com relação ao seu meio-campo, né? O meio-campo aqui, a gente pode entender ele com uma trinca de meio-campos, com um losango no meio, com uma dupla de volantes, mais um meio ofensivo, enfim, existem algumas variações importantes aqui para essa seleção da Arábia, a depender do adversário, a depender se a seleção vai querer se defender ou vai querer se arriscar um pouquinho mais. Então isso pode variar também dentro do mesmo jogo, tá? Como essa seleção joga. E principal nome dessa seleção, o principal lado, né, dessa seleção, na verdade, está aqui no lado esquerdo. Então a gente tem o Al-Sharani como lateral esquerdo, que sobe muito ao ataque, que apoia, que participa muito da fase ofensiva dessa seleção, e o Al-Darax, que é a principal referência técnica, né, dessa seleção, o grande craque da seleção da Arábia, por assim dizer. Então o jogo da Arábia Saudita, a fase ofensiva, passa muito pelo lado esquerdo do campo. Al-Sharani como lateral e Al-Dazari como esse meia pela esquerda, podemos chamar assim, que vai realmente tentar abastecer ali o Al-Shehri como no comando do ataque. Um outro ponto importante aqui é com relação ao meia, o Al-Faraj. Al-Faraj é um meia muito técnico, um meia de muito toque de bola, um meia que cadencia bastante o jogo, mas um meia que não tem muito ritmo de jogo. Se machuca sempre, não consegue engrenar boas fases por muito tempo. Sempre se machuca. Então depende também de como ele chega à Copa. Vale ver se a seleção da Arábia vai jogar com o Al-Faraj ou se vai colocar um terceiro volante no meio de campo, por exemplo, para ser um pouquinho mais resistível ali na sua fase de defesa. Então vale a pena entender como que essa seleção da Arábia joga. E é um ponto muito importante, pessoal, com relação a esse grupo C como um todo, né? É em relação a esse equilíbrio, em relação às diferentes fases de jogo também. Se a gente tem a Argentina, que é uma seleção que propõe o jogo o tempo inteiro, que aproxima, que marca pressionando o adversário, a gente tem outras 3 seleções que vão jogar de maneira diferente, que vão jogar com seus blocos um pouquinho mais baixo, que vão realmente sair na boa, saindo ali com poucas opções no ataque. Tanto a Polônia com a bola longa do Lewandowski muitas vezes, o México buscando aí o Lozano de um lado e realmente o Vela, né, do lado oposto, ou o Tecatito, a depender de
como chega, e a Arábia com o seu lado esquerdo aqui também, muito forte no ataque. Então são 3 seleções com limitações técnicas, com limitações físicas e cada uma organizada da sua maneira. E por isso que eu imagino que a Arábia Saudita tem sim condições de classificar nesse grupo C. Obviamente, a Argentina, principal favorita, deve se classificar em primeiro. México, Polônia e Arábia brigando aí pela segunda vaga. Vale a pena acompanhar esse grupo, porque sim, está muito aberto por aqui. As 3 seleções brigam pela segunda vaga, beleza? Então, pessoal, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, o grupo C. E até a próxima, até o grupo D. Um abraço.